usado nessa área de finanças. Eu tenho mais de 25 anos que eu trabalho com finanças, formei administração, depois fui fazer contabilidade, fui especializado em algumas áreas, em perícia, em auditoria. E Deus tem me dado, desde pequeno, alguns desafios e alguns objetivos. Eu lembro que com 16 anos, Deus tinha um chamado no meu coração e eu tinha 3 sonhos. Um era ser consultor, eu nem sabia o que era ser consultor na época. O outro era casar, ter uma família. E o terceiro era ter um som 5 em 1. Você não lembra o que é isso? Era CD, toca-disco, fita cassete, gravador. Esse foi o primeiro que eu consegui financeiro em 5 anos, em 24 prestações, de R$12,99. Graças a Deus paguei. Mas, ao longo da minha vida evangélica, eu nunca tive muita vontade de estar aqui neste lugar. A esposa fica assim, mas eu nunca tive o desejo, o anseio de ser aquela pessoa que ministra para multidões, de palestra. Eu nunca fui. Mas sempre ardeu no meu coração o ensino. E Deus colocou em mim uma característica, Cássia sabe bem disso, sabe? De dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não talvez aquilo que elas gostam de ouvir. Nós, como contador, nós temos hoje contabilidade quase em todo o Brasil, as igrejas do Verbo da Vida, o Pastor Sejão Jundiaí, São Paulo, Belo Horizonte, são igrejas que nos convidam ou para fazer uma tutoria, ou para palestrar, ou para fazer um desenvolvimento dos seus gestores. A gente faz muito trabalho com tesoureiros e tudo. Uma característica que Deus colocou no meu coração é dizer para esses homens de Deus, nós temos lá no nosso escritório todas as denominações, nós só não temos sempre espírita dele, mas tudo quanto for denominação a gente tem lá no nosso igreja, graças a Deus. E estar próximo de pastores, estar próximo de ministros, e dizer aquilo que às vezes ele não quer ouvir, é uma tarefa que Deus tem colocado no meu coração. E muitas vezes, eu participo de muitas diretorias de igreja, e às vezes a gente vê em todo lugar, na família, às vezes a gente quer, como líder, ouvir aquilo que a gente quer fazer. Então a gente quer ouvir de um técnico que ele autorize, apone aquilo que a gente tem vontade no coração. E Deus me levantou como aquela pessoa de dizer, às vezes, no meio de uma reunião, no meio do pastor, dizer, olha, você está errado. Por amor, para a tua proteção, esse não é o caminho certo. E muitas vezes as pessoas não querem dizer isso, porque aquele pastor precisa ser seu líder. Às vezes é uma pessoa que é o seu cliente, que te paga. E vocês vão ver hoje, depois da manhã, nós vamos fazer uma administração, mas um grande bate-papo, que vocês ficam bem à vontade. Nós vamos fazer no primeiro momento desse domingo, no próximo momento desse domingo. E eu sei que você já deve ter ouvido muito sobre finanças, Finanças é o assunto do momento, prosperidade é o assunto do momento. Você abre o computador, você abre o celular, está o tempo todo alguém ensinando prosperidade. Pessoas que até são de maior, já falando sobre finanças, sobre conselhos, coaching e tudo mais. Glória a Deus por tudo isso. Mas o que Deus colocou no meu coração é trazer para vocês hoje, talvez algumas coisas que não está só nos livros, que não seja uma receita de bolo, que vocês talvez não tenham, porque todo mundo sabe, diminuir o cartão, gaste mais, gaste menos do que você recebe, faz uma reserva, poupe. Então, eu queria hoje despertar algumas coisas à luz da palavra de Deus. Eu fico muito feliz por essa iniciativa. O povo de Deus, ele precisa reinar de vida. Ele precisa ser dono de fortunas. Ele precisa comandar e não ser comandado, ser cabeça e não ser cauda. É horrível você ser cobrado. Vou falar um pouco do meu testemunho, mas uma coisa quando Cássia me convidou, está sempre convidando,
E a primeira pergunta que eu fiz a Deus, e eu faço sempre ao lidar com finanças, Deus, você tem propriedade para falar sobre prosperidade? Eu tenho propriedade para dar um conselho a alguém que está numa situação difícil, que está endividado. E Deus foi me relembrando os momentos de minha vida. Lembrando quando lá em casa, 5 pessoas, 3 irmãos, onde quando tinha leite, saquinho, não existia leite de caixa, minha mãe colocava assim 3 copinhos, 3 irmãos, e botava metade para cada um e ficava aquela amiga, você botou mais para ele. Tanto que hoje lá em casa não falta leite. Queijo, quando tinha queijo, a gente tinha que ir no carro, tinha um cidadão que trabalhava no caminhão de lixo. E o caminhão de lixo dele era aquele que recolhia no supermercado os materiais que estavam assim vencidos ou perto de vencer. E era quando a gente chegava lá e distribuía, né? Queijo, danone, e era quando a gente tinha a oportunidade disso. Posso dizer a vocês que já passei por todas as etapas. Já tive meu nome protegido. Você sabe que eu estou protegido? Protegido de não comprar. Você vai lá, só faço cartão. Aí diz, não, o nome está protegido. Aí e falar de finanças tem que ser suave, sabe? Como rir um bocado, mas eu sei o que é ter uma luz cortada, eu sei o que é ter uma água cortada, eu sei o que é levar um miojo para almoçar e dizer que você está fitness, as pessoas acharem que você está fitness, eu sei disso. Não ter carro, esposa botar uma roupa de academia e ir lá no supermercado, todo mundo lá, fila boa, 10 da manhã para fazendo caminhada, deixa que ela está indo, tem carro, tem que ir lá, às vezes. Nós sabemos, mas também nós sabemos o que é viver com fartura. Quem já foi almoçar lá em casa sabe que a gente vive farto, mesa cheia. A gente gosta muito de abençoar. Então vamos entender que abençoar não é só dar dinheiro nesses 2 domingos. E o que eu queria trazer para vocês, a gente vai separar em 2 momentos. Nesse processo, né, de palestrar, a gente já desenvolveu o culto dos empresários lá em Salvador. Quando a gente veio para cá, para Aracaju, a gente também participou da liderança do culto dos empresários. Uma coisa que sempre me perguntam, e que sempre é uma discussão, é qual é o tema. E essa questão do tema é muito complicado, porque se você faz um tema, e eu lembro que a gente fez uma vez em Salvador, um tema assim, como se livrar das dívidas. Quase não deu ninguém. Porque mesmo aqueles endividados dizem, não vou falar, porque se eu for falar, eu vou entregar. Vai sorrindo devagar para você não se entregar. Enfim. Da mesma forma, quando você faz algum tema mais voltado para a riqueza, tem pessoas que dizem que está tão longe, estou tão endividado, estou tão com problema que eu nem vou para lá, para ter raiva. E eu glorifico a Deus por esse tema, finanças à luz da palavra, porque hoje nós vamos ver quais são os fundamentos que está na Bíblia para que a gente ande com as nossas finanças à luz da palavra. Amém. Não é a luz do que o pastor fala, do que o homem do YouTube fala, não é a luz do que meu pai me ensinou, sem nenhum demérito aos ensinos que nós recebemos, mas existe uma fonte. Essa fonte está na Bíblia, na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Você poderia abrir sua Bíblia em Deuteronômio 28, do 8 ao 9. O pastor disse, olha, não se preocupe, o pessoal veio mais à noite, eu estou vendo a casa cheia. E hoje está aqui, quem precisava estar. Amém. Deuteronômio 28, 8 diz: o Senhor ordenará uma bênção sobre seus celeiros e sobre o seu trabalho. Ele o abençoará na terra que está dando a vocês. O Senhor os separará como povo santo para ele, como prometeu. Se vocês obedecerem a ele, e viverem conforme
mas precisa que você viva conforme o que Ele determinou. Amém? Amém. A gente sabe disso. E esse talvez seja um grande problema em finanças. Um grande problema em finanças. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós, dentro do nosso escritório, nós temos dois blocos. Um bloco da contabilidade, que eu falei agora para vocês, e um bloco da consultoria. Nós fazemos consultoria financeira. Nós cuidamos de empresas que estão em situação difícil. Nós reestruturamos a empresa para que ela volte a estar numa situação ok. E eu posso dizer, sem medo de errar, são mais de 25 anos trabalhando com isso, e cada 10 empresários que chegam lá com um grande problema financeiro, posso dizer que 8 chegaram com um problema financeiro porque não fazem as coisas simples e básicas que sabem o que fazer. É Então, verdade. se você veio nessa manhã buscando uma fórmula mágica, se você está nesse mês de finanças buscando uma estratégia mirabolante, uma dica, meu irmão, eu posso dizer que você errou. Amém. Errou. Mas está no lugar certo. Está no lugar certo, Deus vai agir misericórdia com você. Amém? E aí pergunta ao seu irmão, meu irmão, você quer ser próspero ou você quer ser rico? Quem quer ser próspero? Metade que é, quem quer ser rico? Que diferença? Tem. O dicionário diz assim, ó, pode ser os dois. O dicionário diz assim, ó, rico é aquele que possui muitos bens, muito dinheiro e ou muitas coisas de valor. Próspero, segundo o dicionário, diz aquele que prospera, se desenvolve, progride, tem felicidade, é bem sucedido. Você sabia que tem pessoas que vão ser prósperas nessa terra, mas não vão ser ricas? Amém. Tem um exemplo que é a minha sogra. Ainda está aqui. Eu disse, a Tamara, mas ainda está aqui. Minha sogra sempre ganhou 2 salários. Acho que foi o máximo que ela deu na vida dela. Um salário e depois um salário mínimo. No tempo de aposentar. Quando não trabalhava. Quando trabalhava também sempre ganhava pouco. Mas minha sogra sempre foi próspera. Sempre foi mesa cheia. Sempre gostou do melhor. Sempre teve, minha sogra teve mais de uma casa. Nunca teve carro porque não sabia dirigir. Mas financiou o carro para que levasse ela para os lugares. Não tinha perigo de minha sogra pedir para um filho levar ela para outro lugar, para ela dar um bom dinheiro para o carro. Minha sogra, mesmo ganhando 2 salários mínimos, já emprestou dinheiro para a família toda. Amém? Então já vou te dizendo, tirando talvez da cabeça de alguns a mentira que o diabo colocou, dizendo que o que você ganha é um limite para que você seja próspero. Ah, mas eu ganho um salário mínimo, eu não tenho nem emprego, eu estou ainda estudando. O que você ganha não limita aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém. Amém? Então veja, mas não basta você querer ser rico, querer ser próspero. Minha esposa está dizendo, filho, não fale essa palavra rico, não, porque esse negócio e veja como está hoje as coisas. Daqui a um tempo, você dizer que é rico é capaz de ser um palavrão. As pessoas hoje, quando lidam com finanças, estabelecem como meta da sua vida, muitos, e aí você não sorria para não se entregar mais uma vez. Dizer assim, se eu chegar no final do mês, pagar todas as minhas contas, ficar zerado, eu estou feliz da vida. Muitas pessoas se contentam com isso. Já ouvi Cássia dizer isso muitas vezes. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi ela dizer isso. Eu não me contento de prostituta usar a melhor bolsa, o melhor sapato, minha esposa só comprar nas lojas. Não me contento de traficante ter os melhores carros e a gente andar de ônibus. Acho que eu vou ser pela primeira vez isso na aula do reino. E é uma grande verdade. Eu fico inconformado quando eu vejo um crente confundir humildade com pobreza. Então não é o lugar que você veio, mas eu vim do interior.
bairro distante, na minha casa. Esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O que daria por José? Quem daria alguma coisa por José? E não foi rápido. A gente lê as passagens na Bíblia e pensa que foi assim. Hoje ele caiu no poço, amanhã ele foi recuperado, depois ele foi servir. Não foi assim, não. Foram anos. Amém? Então não basta você querer ser rico, não basta você querer ser próspero. Você tem que declarar a palavra. E por que a gente declara a palavra? Não é? E veja que bacana, hoje tudo quanto é coach, tudo quanto é palestrante, está copiando os princípios bíblicos. Aí eu fico danado. Porque a gente recebe na igreja tudo isso, recebe no rema, recebe na palavra revelada, está lá na Bíblia, e não dá valor. Aí vem um Zé das Couves dizer meia dúzia de versículos bíblicos com outras palavras, às vezes errando, às vezes sem saber nem falar direito, porque sem nenhum. E você diz: meu Deus, esse é o cara, é a dica de ouro da minha vida. Então, meu irmão, você precisa declarar a palavra. Você precisa dizer o problema. Aonde você quer chegar? Aonde você enxerga é onde você vai chegar. Muitos empresários, quando chegam lá para trabalhar com a gente, a primeira pergunta que eu faço, quando a gente começa um trabalho de consultoria, é dizer a ele: quanto você quer ganhar desse negócio? Quando você pensou em botar negócio, quanto você quer ganhar desse negócio? Ele: meu amigo, eu quero falar sobre banco que eu estou devendo, eu quero falar sobre o funcionário que eu não consigo pagar, a mercadoria que eu não consigo comprar. Eu digo: meu irmão, se você não se remunera, se você não tira o seu dinheiro, você não fica feliz, e aí você não deixa ninguém feliz. Ou então pior, está na sua empresa, todo mundo feliz, banco recebendo, fornecedor recebendo, governo recebendo, e você não. Então, primeiro de tudo, você tem que se ver onde você quer. A gente começa um trabalho sempre dizendo: eu quero ganhar tanto. Pronto, vamos escrever aqui esse tanto. A partir disso, nós vamos começar a tomar as ações, porque a principal meta é fazer com que você, dono, seja rico. E empresa foi feita para a gente ficar rico. Não é uma palestra para a empresa, não é uma administração para a empresa. Mas vai pegando isso aí. Nós estamos nessa terra para prosperar. Amém? Então você precisa declarar a palavra, mas não basta só declarar, você tem que agir. Nós vamos, nesse primeiro domingo e no segundo domingo, esse primeiro nós vamos falar muito para aquelas pessoas talvez que estejam em dificuldade. E no próximo domingo eu te desafio a trazer um primo rico, um parente abastado. Você já vai estar aqui, que é rico. Te desafio a vir com a sua melhor roupa, porque nós vamos falar muito sobre prosperidade. Amém? Eu vou te ensinar como manter a prosperidade, como multiplicar a prosperidade. Só que para que a gente chegue lá, primeiro nós temos que estabelecer algumas bases. Então veja, não adianta também você declarar, agir, mas não confiar. Você já viu aquela imagem que tem dois bonequinhos, um cavando já perto de chegar e desistindo, e o outro cavando e já chegando no lugar? Você está tão perto e você desiste. Muitas vezes você quebra o processo de prosperidade na sua vida, porque você é como aquele bonequinho. Foi lá, cavou, desisto. E quando você chega, para que você mantenha, já falando um pouquinho de quando você está no momento de prosperidade, você precisa agradecer. Quantas pessoas oraram para ter uma televisão, aí chega a televisão, poxa, mas eu queria uma de 30 polegadas. Aí chega de 30 polegadas, poxa, mas agora tem a de 60. Eu queria ter um carro, poxa, mas meu carro fica fazendo um barulho. Aí, eu queria ter uma casa, poxa, mas essa casa tem uma goteira. Então, meu irmão, você precisa ser grato. Você precisa ter ações correspondentes. Então, veja, E para isso, Vônia, eu assisti a administração do Vônia, para isso você precisa se planejar. Você precisa se programar. E no processo de planejamento, eu não vou repetir o que o Vônia falou, foi muito bem colocado. Imagine que eu preciso emagrecer. Por que vocês estão rindo? Não estou entendendo. Bem, imagine que eu preciso estabelecer, eu defini qual é o meu objetivo. Emagrecer. 2023 eu preciso emagrecer.
Aí eu pergunto, apenas tendo esse objetivo, me emagrece algum quilo? Mas eu tenho um objetivo, eu declaro, eu vou emagrecer, me emagrece? Eu preciso ter iniciativas correspondentes, não é assim? Então eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso começar a me exercitar, eu preciso, não é isso? Agora, eu tenho um objetivo e eu começo a tomar iniciativas, começo a correr, começo a mudar minha alimentação. Isso me faz emagrecer? Talvez não. Eu preciso estabelecer metas, porque tem muita gente, tem uma pessoa da nossa família que diz assim, você foi para a academia por quê? Foi passear na academia? Porque vai para a academia. Então, ela estabeleceu um objetivo, definiu iniciativa, tomou a iniciativa, mas não tem metas. Passa lá 1 hora na academia, mas... caminhou hoje, Henrique, caminhou quanto? Eu caminhei 10 passos. Então essas metas, elas têm que me tirar do lugar, elas têm que mexer comigo. Amém? A gente estava na casa do pastor em Pojuca, esses dias, fazendo uma apresentação lá sobre os resultados da igreja, e ele dizendo, olha, a esposa do pastor Márcia dizendo, olha, eu estabeleci o jejum de açúcar, para me desafiar, porque fazer jejum, por jejum para mim é tranquilo. Então nós temos que, dentro das nossas finanças, estabelecer metas que nos desafiem. Entende? Você não usar o cartão e quebrar o cartão, cancelar o cartão, você não está se desafiando, você está se bloqueando, se cancelando. E aí faz o tal do efeito sanfona. Quando você volta com força. Mais difícil, meu irmão, é você ter os cartões lá, tem um limite astronômico, você não usar. Amém? Porque o cartão de crédito, ele tem sim um efeito, um objetivo, uma finalidade. Amém? É verdade. Amém? E veja, Deus quer nos guiar através do seu bom conselho. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. Então veja, para que a gente possa avançar, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O problema é que nós somos ansiosos, nós somos agoniados, não é assim? A gente não quer passar pelo processo. E quando se fala em finanças, geralmente quando é um tema, é um problema que ele é oculto na nossa vida, você concorda que eu posso estar aqui arrumado talvez, com cara de rico, com cara de... Eu digo para minha esposa, você pode botar qualquer relógio barato, de 10 contos, no seu braço, que todo mundo vai pensar que é original. Você concorda que eu posso estar aqui fake? Não é assim? Então, um problema como esse, você consegue passar no vazio, você consegue passar disfarçado. E assim, enquanto você não encarar a sua realidade, eu não estou dizendo que você deve aceitar o que o diabo disse para a sua vida, mas em finanças, é fundamental que você saiba em que estágio você está. Isso é importantíssimo, e principalmente no meio da igreja. E eu falei aquela coisa que eu sou de dizer, e talvez eu vá dizer algumas coisas aqui que vai quebrar algumas. Nós que somos crentes, nós temos que ter muita sabedoria nessa questão de saber qual é o estágio que nós estamos, e nós que somos da fé mais ainda, para que você não meta os pés pelas mãos. Minha pastora usa bolsa cara, eu vou para um culto de mulheres, eu tenho que ir com a bolsa cara. Esteja no estágio que você está, um dia você vai ter a sua bolsa cara. Se você na sua cabeça começar a se liberar disso, dos estereótipos que colocam em você, meu vizinho tem carro, toda vez que me vê sair de manhã a pé, você vai a pé de novo? Eu sou crente, cara, eu tenho a palavra do Senhor dentro de mim, Ele não sabe a explosão que vai ser na minha vida. Amém? Eu vejo por fé, Ele está vendo por vista. Então, primeiro, se aceite, se diagnostique, saiba em que estágio você está nas finanças. O maior dos problemas, quando vocês têm uma dificuldade financeira,
é deixar ele correr solto. Porque dívida é que nem um câncer. Quando a pessoa recebe uma notícia de câncer, na sua grande maioria, o que é que ela faz? Se isola do mundo, não quero falar mais com ninguém, não é assim? Quero me esconder, não, nada presta, já vai se despedindo de todo mundo. Só que aí daqui a pouco a pessoa vai conhecendo mais sobre a doença, vai orando, vai se fortalecendo, vai vendo, olha, fulano teve, saiu, e daqui a pouco a pessoa está fortalecida. Dívidas é a mesma coisa. Um estudo do Sebrae, do SPC, diz que a maioria de cada 10, 6 casais que se separam são por motivo de finanças. Entende? É um problema, você não tem estímulo para nada, você não tem estímulo para sair, não pode tocar o número 011, você já treme, não pode bater ninguém na sua porta que você já pensa que é um oficial de justiça, e isso te amedronta, isso te deixa preso. Então o primeiro ponto, e aí a pior coisa que você faz é dizer assim, não, eu não quero nem saber quanto é que eu devo, vou nem ligar para o banco. Pior erro que você fez na vida, porque aquela dívida ela vai se amontoando, aquele problema vai crescendo, então, olha, deixa eu ver exatamente quanto é que eu ganho, quanto é que eu tenho. Você vai dizer, ô Henrique, isso aí todo mundo já sabe, mas não faz. Então eu te desafio nesse mês, a pegar essas ministrações, fazer uma listinha, colocar assim, de um lado, o que Ivone falou que eu faço, o que pastor Fábio falou que eu faço, o que eu não faço. Isso coloca isso como desafio. Meu irmão, eu duvido que num curto período de tempo você muda a sua situação financeira. Amém? Então veja, aí a gente fica ansioso, a gente quer a coisa rápida, a coisa pronta, não é assim? E muitas vezes a gente vai recorrer para um parente, um amigo, um cheque especial, um cartão, se desfazer logo dos bens, não é assim? Então, meu irmão, vamos ir na fonte certa. E aí, eu poderia terminar aqui só com isso e dizer a vocês o seguinte: nosso desafio é ouvir a voz do Senhor. Eu vejo como se Deus quisesse assim gritar nos nossos ouvidos em certas situações. Quando você vai errar, quando você vai comprar o que não deve, quando você vai fazer o que não deve. A imagem que eu tenho, eu gosto assim de criar como se fosse um desenho animado. Deus assim, não, filho de Deus. Aí você vai e faz. E aí nós somos agoniados. E ontem minha esposa me deu uma palavra que eu disse, rapaz, a gente discutindo sobre o que nós iríamos ministrar hoje, ela disse, tem aquele versículo que todos nós conhecemos: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não é assim? Esperar com paciência num processo de mudança, muitos não conseguem. E aí é como você quisesse comer uma fruta que ela foi amadurecida por carbureto. É uma fruta doce e tudo, mas nunca vai ser igual a uma fruta amadurecida no tempo certo. Amém? Esse processo de esperar a fruta amadurecer, processo de tomar uma decisão financeira. Nós estávamos em Salvador e vimos lá uma camisa, e graças a Deus, hoje nós temos a condição de entrar em qualquer loja e dizer, poxa, eu gostei dessa, comprar. Sentar num restaurante e não olhar a coluna do quanto custa e dizer o que é que a gente quer comer. Mas isso não nos dá legalidade para ser irresponsáveis. Então eu cheguei lá, provei uma calça, provei uma camisa, gostei das duas, mas eu digo, eu vou levar só a camisa, que eu já estou levando para o meu filho. Aí a mulher, mas parcela, está na promoção, olha, vai sair da promoção, ela vai ficar o dobro. E eu olhava para Delmira, ô minha filha, isso não, você pode dizer o que você quiser aí, mas você não vai me convencer a levar. Amém? Parcela você vai pagar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós entendemos o estágio que nós estamos. E esse é um grande problema, porque talvez você esteja num estágio em que você sai,
né? Você ali, seus amigos, você sai uma vez para almoçar. Pronto, agora tá ali uma vez no final de semana eu dou uma saída com meus amigos. Aí agora meus amigos, todo mundo quer ter um carro. Poxa, quer ter uma moto. Poxa, eu não tenho moto. Aí eu vou, faço um esforço, agora não, porque todo mundo tem moto, agora eu tenho que ter moto. Aí daqui a pouco é carro. Aí você vende a moto, financia mais um pedaço, compra um carro. Aí daqui a pouco é lancha. Meu irmão, a melhor coisa do mundo é você estar naquele nível ali, naquele nível, e você ser o dono do momento. É quando você já subiu para um outro nível, mas você ainda permanece naquele. Naquele lugar que você ia com a turma e todo mundo rachava ali o lanche, agora você diz, não, pode deixar que eu pago para todo mundo aí. Não é assim? Naquele lugar que todo mundo dizia assim, poxa, como é que a gente vai fazer para pagar aquela mensalidade do Rema? Rapaz, você também lembra? E aí, já pediu ao seu pai? Não, pode deixar que eu pago o seu. Amém. É você curtir aquele momento, entende? Você amadureceu. Aí Deus diz, agora você está preparado a receber mais. Agora você está preparado a receber mais. Quando você tomar consciência, você está no meio dos ricos, emprestando para os ricos, falando de Deus para os ricos, falando de prosperidade. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Então veja, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu não sei vocês, eu tenho 46 anos, sou crente desde os 13, mas eu conto nos dedos, às vezes, que Deus chegou no meu ouvido e disse, você toca muito bem, menino. Toca mesmo. Eu não sei, tem gente que diz, Deus, não mexe não. Eu não tenho, eu nunca ouvia, assim, raramente eu ouvi a voz do Senhor me falar assim. Isso era uma coisa que, sabe, Cássia? Era uma coisa que me incomodava. Como é que é isso? Esse cara, como é? E já perguntei a alguns outros ministros, né? Alguns outros pastores, como é esse negócio de ouvir a voz do Senhor? Foi só eu que tive essa... Amém. Estou mais à vontade agora. E aí Deus foi começando a me dizer o seguinte, a me mostrar que quanto mais você lê o meu manual, mais eu vou poder falar. Mais eu vou poder sacar coisas e lhe dizer. É como um pendrive. Vou fazer aqui uma palestra, vou dar aqui uma aula, coloco aqui no pendrive. Aí estou aqui falando, aí aparece um assunto sobre Apocalipse. Opa, Apocalipse. Ó, gente, está aqui uma imagem sobre Apocalipse. Estou aqui falando, aparece sobre lá o Novo Testamento. Opa, Novo Testamento, sobre Noé. Ops. Então, eu tenho de onde sacar. Quando eu vou enfrentando os problemas, quando eu vou enfrentando as situações, eu vou começando a sacar aquilo que o Senhor tem dentro de mim. E aí, nesse momento, Deus me disse assim, você quer que eu fale com você? Você quer aprender a ouvir minha voz? Leia Provérbios todos, fazendo dessa forma, colocando uma faixa assim no meio do caderno, botando. À medida que você for lendo os versículos de Provérbios, coloque de um lado aquilo que você já está ok e aquilo que você ainda não faz. Eu não vou dizer a vocês como foi o resultado, não. Mas tinha muita coisa que eu precisava. E eu fiquei assim, abismado com o tanto de ensinamentos, e principalmente nessa área de finanças, nessa área de prosperidade, sobre família, sobre educação de filhos, sobre estudo, sobre trabalho, sobre vida com Deus, que está lá em Provérbios. Então o problema é que a gente não quer ler o manual. Não é? Quantos aqui já compraram um aparelho, usaram um tempão, e seu filho chegou e disse assim, esse negócio, ou um amigo, isso aqui faz isso também, você não acredita. Eu passava a vida toda fazendo, e é só apertar aqui que faz. Por quê? Porque não leu o manual. Então tudo que a gente precisa sobre prosperidade está dentro da palavra do Senhor. Amém? Então eu vou pedir a você que abra sua Bíblia em Salmos 151, versículo 1. Salmos 151, versículo 1. Achou? Não? Entende o que eu estou falando? Você não vai achar porque não tem. Entende o que eu estou falando? A gente quer prosperidade, a gente sabe que o Senhor é o dono da prosperidade. O Senhor deixou um manual de prosperidade.
E a gente não conhece o manual. A gente não estuda o manual. E não pense que o diabo não nos pega exatamente na nossa fraqueza. E se tua fraqueza é não conhecer de Bíblia, crente, ele vai te pegar na tua falta de conhecimento de Bíblia. E ele não brinca de ser diabo. Ele sabe que pelas finanças ele destrói uma família. Ele te envergonha. Ele te faz recuar. Ele te faz pequeno. Ele te humilha. Amém? Então, a primeira coisa que você vai botar do ladinho lá é conhecer o manual. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Amém. Veja, uma pesquisa feita por Howard Danton diz o seguinte, que ele revelou que existe na Bíblia 2.350 versículos falando sobre dinheiro, sobre finanças e riqueza, que só no livro de Provérbios tem mais de 100 passagens falando sobre esse tema. Então, meu irmão, eu não sei onde a gente está buscando conhecimento. É necessário que a igreja faça um mês de finanças, de planejamento, para que a gente volte e estude sobre isso. Não é à toa, não é à toa. Quando Deus disse, vou subir, e aquilo que precisa ser feito na terra, você que vai fazer, meu irmão, precisa de recursos para isso. Ele já sabia que você precisava de recursos para isso. Eu ontem fui comprar queijo, e aí eu estava comprando, quando eu cheguei tinha uma senhorinha, me parecia ser crente, ela, uma vovó, uma mocinha, e ela comprou 3 fatias de queijo, bem fininha, e botou assim dentro do saco, e rapaz, R$7. Aí ela começou a abrir a bolsinha, e ali quando eu fui chegando, antes até do rapaz dizer o valor, e eu pedi a Deus isso, essa semana, eu digo, Deus, o Senhor já me fez passar pela dificuldade, e entender sobre dificuldade, ao ponto de poder ensinar como sair de dificuldade. Faltava andar em prosperidade. Eu já fiz muita palestra, muita pregação, com muita dificuldade financeira. Muita dificuldade financeira. Não quer dizer que o pregador que fala sobre cura, ele vai andar curado. Amém? E eu disse, Deus, eu quero andar em prosperidade, porque eu não me sinto bem. Eu lembro uma vez que eu fui pregar, minha irmã fez, tu? Falando de dívida? Pelo amor de Deus, meu irmão. Segurei o choro. Quem te viu passar? Não, nunca tem não para lá. Enfim, voltando. E aí a senhorinha, e aí eu pedi a Deus, eu gosto de abençoar, eu gosto de dar, eu gosto. Só que você dá de forma irresponsável, é uma coisa que minha esposa também disse para mim, Henrique, a gente não pode ser Deus na vida das pessoas. Às vezes as pessoas precisam passar pelo processo. E a gente já teve grandes perdas, onde a gente queria ser Deus na vida da pessoa, a pessoa errou, a pessoa precisava passar por um tratamento, e aí eu me solidarizei, a gente se solidarizou com a situação, e a gente foi Deus na vida da pessoa. Então aquele fardo, eu disse, não, eu vou, sabe? E aí foi um prejuízo tremendo para mim, e para a pessoa, nenhum dos dois prosperou. E aí quando eu cheguei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu acho bacana demais esses testemunhos que a pessoa diz assim, chegou no supermercado, Deus manda, vá, enche o carro, vá para o caixa, vá para o caixa, quando chega lá no caixa, se agora Deus, alguém vai pagar sua conta, aí o cara chega lá e chega o outro e diz, rapaz, Deus me falou para pagar sua conta, eu quero ser essa pessoa, eu não sei você, eu gosto de comer, data vênia, eu gosto de comer, eu gosto do carro cheio, geladeira cheia, mas eu quero ser essa pessoa, porque eu estou lá no supermercado, eu disse, sempre volto, paga ali a conta daquela pessoa. E Deus ontem fez isso comigo, e eu vou confessar a vocês, eu não fiz, estava agoniado de ir numa loja que ia fechar, e aí Deus disse para mim, tinha lá queijo, tapioca, ovo, manteiga, e Deus assim, claramente Deus fez assim, pega um pouco de cada coisa aí, e diga a ela, Deus,
mandou lhe abençoar. E eu não fiz. Mas Deus vai me dar uma segunda chance. Ainda vi ela, eu pagando aqui, vendo ela sumir, andando lá longe. Eu digo, meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Amém? Então veja, quando se trata de sermos prósperos, o diabo, ele é muito hábil em nos confundir. Muito hábil. A estratégia do diabo é nos colocar um peso de culpa, nos confrontar com a nossa circunstância, com as nossas decisões. Então talvez você esteja aqui dizendo assim, poxa, cara, bacana o que esse rapaz está falando, mas eu sei que eu comprei e não paguei. Eu sei que eu estou endividado. Eu sei que eu tomei aquele dinheiro no banco e eu não podia pegar. Então, né? É colheita. Amém. Se você pensa assim, você está começando o processo de entender que fez o erro, mas o Senhor é justo e misericordioso para mudar a sua situação, para mudar a sua realidade. Quantas decisões erradas nós tomamos, e na hora que a gente recebeu uma palavra dessa, a gente estava aqui, eu e minha esposa, dizendo, mas a gente errou, mas a gente procrastinou. Nós estávamos, nós tínhamos terminado de construir uma casa, uma grande casa, na Aruana, que o Senhor nos deu, com carro, com tudo. E aí nós fomos receber uma proposta de emprego para uma outra cidade, e nós fomos para essa outra cidade. E nessa outra cidade a proposta era assim, para ganhar muito mais do que eu ganhava, sabe? Uma cidade maior do que Aracaju. Então eu dizia assim, poxa, a pessoa que me convidou disse, olha, eu tenho um potencial, eu fui superintendente do Banco do Nordeste, então eu tenho uma rede de relacionamento que vai trazer para a gente aqui muitos negócios. Então se eu tiver uma pessoa só na minha retaguarda, hoje eu faço 10% do que eu tenho capacidade de fazer. Aí na minha raciocínio disse, poxa, se esse cara vai me pagar isso hoje fazendo 10%, e eu vou para lá para ajudar ele a fazer mais, imagine. E realmente eu ganhei muito bem nesse momento, mas foi o momento que a gente passou mais dificuldade financeira. Nós tivemos 2 carros roubados, 5 assaltos, arma na cabeça da minha esposa, arma na cabeça do meu filho. Minha esposa passou um tempo tratando um problema gástrico, de tanto somatizar, sabe, perdas, dificuldades, salário, assim, e recebeu o salário. Minha esposa passou lá, foi receber o salário. Quando chegou, foi pegar a moça que trabalhava lá em casa para ir no banco depositar, o cara levar o carro e levar o salário. Eu tinha acabado de reformar o carro, trocar os pneus, ainda tinha 4 parcelas de R$1.000 para pagar o custo. Fiquei com as parcelas. E só que era assim, eu sofria uma perda, fui roubado do carro num dia, no outro, na outra semana eu ganhei um carro. Roubaram meu salário de manhã, fui para a igreja de noite, um casal, amigo, pouco amigo, casal, talvez assim, no relacionamento distante, disse, quanto foi que te roubaram? Então, não dá, ainda não tinha Pix, não dá para transferir agora, mas amanhã de manhã, no primeiro horário, está na sua, você precisa de mais? Eu digo, cara, eu não tenho, como é que eu vou lhe pagar? Esqueça, você vai pagar quando quiser, quando puder, da forma que, e se quiser, quer mais? Isso na quinta. No domingo, Vânia, tome, aqui é para sua feira. Na segunda, minha irmã, tome. Então, veio até muito mais do que aquilo. Então, você está fora da vontade do Senhor. E aquele lugar, Deus já tinha falado no coração da minha esposa, ela já tinha me dito. Deus já tinha falado ao meu coração que ali não era o lugar para eu estar, mas eu estava ainda insistindo. Porque na minha cabeça eu digo, poxa, se as circunstâncias financeiras, poxa, se eu estou aqui nesse lugar que é imenso, cliente pra caramba, eu estou apertado, imagina eu voltar para Aracaju, pequeno, 6 anos que eu não estou lá, talvez não conheça mais ninguém, vou ter que sair batendo na porta, me arruma um trabalho de consultoria, alguma coisa. Então eu ficava, minha fé estava no lugar, nas pessoas, no que eu ganhava, e aí vinha as circunstâncias, porque eu estava fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu não estivesse mais lá.
Só que eu tinha a misericórdia do Senhor. Então eu perdia, Deus restituía. Eu imagino que trabalho para os anjos. Eu perdia, Deus restituía, mas eu não passava pela dor. Eu passava pelo problema, pela perda. Entende? Então veja, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é amor, misericórdia e bondade absoluta. Você vai dizer talvez, Henrique, eu vim para uma pregação mesmo sobre finanças, mas se esses princípios não estiverem estabelecidos no seu coração, você saber em que estágio você está, reconhecer que você precisa mudar financeiramente, você saber que existe um único manual que pode te tirar dessa situação, você começar a ter ações correspondentes, e a primeira dela é entender, ler, estudar esse manual, pegar o que a gente está dizendo aqui hoje e estabelecer como meta para a sua vida em 2023. Amém? E começar a entender quem Deus é, que o Senhor é amor, misericórdia e bondade absoluta. Em Salmos 145, 8 a 9 diz assim: o Senhor é clemente, cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, diga, para todos. Então ele não diz aqui, o Senhor é bom para aquele que não está com o nome no SPC. O Senhor não diz aqui, é bom para aquele que não pecou tanto, para aquele que não errou tanto. É bom para, amém. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então não deixe a sua boca cancelar as promessas, amém, que o Senhor tem para você. Então veja, nós precisamos ser inteligentes no que Deus coloca em nossas mãos. Em Romanos diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, toda glória, pois a ele eternamente amém. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem para o Senhor. Então veja, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor coloca em minhas mãos, e aí vai uma grande dica financeira: se seu foco está em ganhar dinheiro, ele vai sempre estar longe de você. Sempre está longe de você. Deus não nos colocou na terra para ganhar dinheiro. Deus nos colocou na terra para salvar vidas. Agora, para salvar vidas, eu preciso de um ônibus, eu preciso de um carro, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso chegar numa pessoa que diz assim: eu estou começando uma empresa, eu preciso de 10 mil reais. Tome 10 mil reais. Amém? Amém. Quando seu foco não estiver no dinheiro, ele vai chegar até você. Então veja, para prosperar, a gente precisa ser diligente e um bom administrador. Eu estou no tempo, como é que eu estou? Ser diligente e um bom administrador. Você concorda com isso? E veja, tem uma parábola lá em Lucas 19. Eu vou ler aqui rapidinho. Então Jesus conta a história aos seus discípulos dizendo o seguinte: um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluiu nas contas da casa grande gastos pessoais. Entendeu? Então ele, dentro ali do negócio dele, do negócio do dono, das despesas da casa grande, ele colocou gastos dele, roubou o seu patrão. Então o homem revoltou-se e foi tirar satisfação. E disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Você está demitido e quer uma auditoria completa nas contas da casa grande. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? A casa caiu, o bicho pegou, perdi meu emprego, não sou forte o bastante para trabalhar pesado e vou ter vergonha de mendigar. Ah, já sei, é isto que eu vou fazer. Então, quando eu for mandado embora, vou às pessoas que vão me receber em suas casas. Assim ele fez. Um após outro, chamou essas pessoas que deviam ao seu patrão, e ao primeiro disse assim: quanto você deve ao meu patrão? Ele disse: eu devo 100 jarros de azeite e de oliva. Foi a resposta. O administrador disse: então sente ali, pegue a sua conta e em vez de 100 escreva 50. Ao outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele disse: devo 100 sacos de trigo. Pegue sua conta e escreva aí 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos dos que estão com um bom cidadão. Então veja o que a palavra diz. A palavra não diz para que você seja astuto
e malandro, vamos dizer assim. Mas o que Jesus quis dizer nessa parábola é que o ímpio, às vezes, tem muito mais sabedoria em lidar com as dificuldades do que nós crentes. E ele aconselha no último versículo da Bíblia, dizendo assim: aprenda com o ímpio, para ser mais esperto com ele, fazendo as coisas certas. Entende? Quem já viu ou já conhece aquele cara que é escorregadio? Deve a um, aí pede ao outro, não sei o que. Ele usa sempre de uma estratégia. Então veja, o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus estava dizendo ali, é que a gente tem que ser inteligente. Chega das pessoas olharem para nós crentes e dizer assim: crente é humilde, é burro, não sabe fazer as coisas, não sabe chegar, não sabe sair. Chega disso. Amém? Você concorda comigo? Amém. Você está sendo abençoado? De verdade? Também, se não fosse, não ia dizer, né? Eu não. Amém. Então veja, às vezes os filhos desse mundo, ele é mais crente do que os filhos de Deus. Eu canso de ver pessoas incrédulas que têm fé mais do que o crente. Faz um consórcio e cumpre, faz um planejamento e cumpre, começa a guardar um dinheiro e cumpre. Concorda? Dá uma palavra, dizer: meu irmão, eu vou lhe pagar dessa forma, e cumpre. Nós ficamos sem nada em casa, mas nós pagamos, nós temos prazer em pagar. Às vezes eu digo: minha filha, sexta-feira vamos guardar um pouquinho, não, vamos pagar tudo e todo mundo. E aí vem o milagre do Senhor. Aí quando veio no sábado de manhã, um cliente que eu nem lembrava mais que me devia, disse: Henrique, qual é o seu Pix? Rapaz, lembrei aqui que eu estou lhe devendo. Meu irmão, eu quero fazer um serviço, é só para o mês que vem, mas eu já quero adiantar. Entende? Por uma postura, um posicionamento. Vamos lá, vamos andando. E para que a gente seja inteligente, tá certo? Nós precisamos cumprir princípios e propósitos. E há uma coisa que Cássia disse também, eu lembro muito bem, que ela diz assim: aquele princípio que você quebra é aquele que vai te quebrar. E eu disse: será que foi Cássia mesmo? Aí uma aula gravada que eu faltei na sua aula. E aí hoje de manhã eu digo: deixa eu ver quem foi que disse aqui. Foi ela mesma. Aquele princípio que você quebra é o princípio que vai te quebrar. Então, se você quebra o princípio da fidelidade com sua esposa, você vai ser exposto. Se você quebra um princípio de não falar a verdade, se você é um mentiroso, aquilo vai te envergonhar. Se você quebra um princípio de finanças, finanças vai te quebrar. Se você quebra o princípio, e o princípio para nós crentes em finanças é dizimar e ofertar. Eu tenho certeza que você já ouviu tudo sobre dízimos e ofertas. E a gente já está tão assim sobre dízimos e ofertas, que quando sobra um irmão para dar a palavra de dízimos e ofertas, é a hora que você começa a atualizar seu WhatsApp, porque vem a palavra, né? Não é assim? Começa a atualizar seu WhatsApp, você dispersa. Como se dissesse assim: eu já sei os versículos que ele vai dizer sobre dízimo e oferta, vai dizer que dízimo, né, é um mandamento, que se a gente ofertar a gente vai prosperar. Mas, meu irmão, se você pega essa visão, esse primeiro princípio de ser fiel no dízimo, meu irmão, ninguém te segura. O Senhor não estabeleceu o dízimo e a oferta como uma moeda de troca, como uma regra, que se eu dizimar e ofertar, eu não vou passar por dificuldades, eu não vou ter problema financeiro. Não. Se fosse assim, ninguém teria problema. Concorda? Ninguém teria problema. Mas quando você entende o princípio que está em dar honra, da primeira parte, Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Isso foi uma coisa que eu tive que corrigir, porque entrava o recurso e para mim, eu não recebo um salário no mês, eu recebo por cliente. Então tem cliente que paga num dia, outro paga no outro, outro paga no outro, e eu ficava naquele negócio. Às vezes entrava assim, por exemplo, sei lá, R$150, e eu digo: vou dar dízimo de R$15, vou fazer um pix de R$15, e vem o natural, meu irmão, vem para todo mundo.
todo mundo conhece Henrique Novaes. Quando a tesoureira vê lá, Pix, Henrique Novaes, R$15, eles vão saber, a gente tem isso, eu sou natural, eu sou de carne e osso, vem na cabeça. Mas aí Deus diz, olha, a fidelidade da primeira parte. Então o que é que eu fazia? Eu sabia que aquela semana eu ia recebendo, então eu ia deixando, sabe, juntar, sei lá, um exemplo, recebi durante a semana R$5.000, então eu sei que meu dízimo é 500, então eu ia gastando as outras partes, né, e o R$500, quando chegasse lá no culto de domingo, eu fazia meu dízimo. E Deus disse, não é isso que está na Bíblia. Honra é você dar a primeira parte. Luciano Subirá conta numa pregação dele, ele diz assim, você já viu que no aniversário, né, todo mundo que está ali são pessoas prestigiadas, mas tem um momento êxtase, de maior glória, vamos dizer assim, que é na hora de dividir o quê? Primeiro, não que você vai receber o segundo e você não é tão importante quanto o cara que recebeu o primeiro, mas existe uma honra ali, todo mundo para saber quem vai ser o primeiro pedaço, não é isso? E ninguém fica chateado ali, porque deu a ele, mesmo o pai e a mãe, não é assim? Todo mundo fica feliz. Se você for ler a Bíblia toda, ele fala sempre de primícias, separar a primeira parte, deu o seu filho o primogênito, não é assim? A bênção veio para o primogênito, para quem tomou a iniciativa primeiro. Então, dizimai, mas fazer isso de forma com honra, dando a sua primeira parte. Levítico diz o seguinte, todos os dízimos da terra, diga todos, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, as pessoas dizem assim, Henrique, eu quero uma consultoria com você, mas rapaz, eu não tenho como pagar. Então eu tenho no meu coração, que o conhecimento que veio para mim, eu também tenho que dizimar desse conhecimento. Então eu separo no meu mês, sempre um tempo para ajudar alguém, de graça, amém? Então se eu tenho um carro, eu separo sempre, eu tenho sempre na cabeça que eu tenho que dar carona a alguém. Se a gente tem lá comida, a gente pensa em dar alguém. Se a gente tem uma roupa, a gente pensa em dar alguém. Tudo que chega nas nossas mãos, Amém. A gente tem que dizimar. Meu irmão, e é uma coisa muito louca isso, muito, é divina, e as coisas divinas não se explicam, que é você ter aquele pouco, dar e ver multiplicar. Meu irmão, eu acho tremendo o milagre de toda a natureza, qualquer milagre eu acho muito, sabe? Agora o milagre em finanças é um negócio assim, que eu sou apaixonado, porque mexe com você. Agora veja, onde está a nossa fé. Se eu chegar aqui e disser, Lucas, eu tenho aí fora um carro, e esse carro é seu. Lucas já vai na cabeça dele, já começa, glória, já começa a pensar, agora eu vou dar o meu também, não é assim? Sobre a palavra de um humano, de uma pessoa, Lucas já criou expectativa, já começou a sonhar, já começou a se imaginar no carro, não é assim? Já começou a pensar, eu vou vender até o meu, talvez até ele diga assim, pai, pega aqui, sabe fulano aí, vê aí, como é que eu faço para transferir o carro, porque eu estou acabando de ganhar um, não é assim? A gente nem saiu ainda, vai chegar lá, viu, que não se empolgue não. Sobre a palavra de um homem, aí a Bíblia diz que tem 2.530 palavras de promessa, e você não crê, a ponto de não devolver. Vone, você é economista, entende de finanças, aí eu chego para você e digo, Vone, você vai fazer, eu sou Silvio Santos, você vai fazer uma sociedade comigo. Silvio Santos tem dinheiro? Pronto. E na sociedade, Silvio Santos chega para você e diz assim, olha, nosso acordo vai ser, aí você diz, sim, mas quanto eu vou entrar? Aí Silvio Santos diz, nada. Sim, mas como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou ter que trabalhar? Diz, todo trabalho é meu, somente meu, todo trabalho. Sim, e 10% é meu, 90% é teu.
Quem é que não faz sociedade com uma proposta dessa? Aí você tem seu pai. Eu tenho um filho, Gabriel, que é uma figura, um homem de Deus, está agora pregando sobre dízimos lá nos adolescentes. Se preparou pra caramba, vestiu uma roupa linda. E a gente aqui para dizer, meu filho é 2 minutos, 3 minutos, mas se preparou, olhou, se consagrou. Mas eu não tenho dúvida que meu filho confia em mim. Muitas vezes ele diz, pai, tem que, está chegando o dia de marcados, tem que, meu filho, dia tal, nós vamos fazer. E ele é bem ansioso, está sendo trabalhado, tem 16 anos, está sendo trabalhado, estamos trabalhando nisso nele. Mas ele confia no pai dele. Aí o Senhor vai e diz, você herdará a terra, você andará em abundância, fazei prova de mim. Talvez se eu dissesse a Lucas, olha Lucas, eu vou te dar 10 mil reais, Lucas talvez começasse a dizer assim, vou até ali, já ligar para a mulher e dizer, ó, separa aí uma muqueca, já fazer dívida, já contando no que eu vou, entende? Então, às vezes a gente faz até dívidas, até compromissos em cima de uma promessa, vai sair uma herança, aí a pessoa já está, entende? E o Senhor deixou tudo para você, e só te deu um mandamento, dizimai e ofertai. E ele diz, o contrário, meu irmão, é extremamente danoso. A pessoa que rouba nos dízimos, ela é amaldiçoada. Ela traz maldição para si. Você inverte totalmente o fluxo das coisas. Do fluxo de bênção para o fluxo de maldição. É como se, nesse exemplo que eu dei com o Vone lá, ele diz só uma coisa, amigos, vocês só querem uma coisa na nossa proposta, no nosso acordo, no nosso contrato, seja fiel. Você não precisa trabalhar, não estou dizendo que você não precisa trabalhar, amém? Mas no acordo, Deus diz só estabelece uma coisa, seja fiel. E é exatamente nisso a gente quebra. Como é que eu vou dizimar, meu amigo, se o valor do dízimo é exatamente a conta de energia? E às vezes a gente busca, desculpas santas, né? Não, eu não vou dar porque eu estou me programando para participar da inscrição lá do seminário. Então, ao invés de eu dar o dízimo, eu vou fazer minha inscrição no seminário. Ei, é uma regra. Amém? Você está sendo preguiçoso em crer. Creia para dizimar e creia para se inscrever no seminário. Amém? Vou correr aqui. Então veja, e aquele que oferta, quando ofertar, seja generoso. 2 Coríntios 9, 6 a 7 diz assim, quem semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu gosto muito da tradução da Bíblia Mensagem, que diz assim, lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. Diga comigo, colheita pobre. E o lavrador generoso é que obtém colheitas fartas. No versículo 10 que segue diz o seguinte, o Deus generoso que dá a semente ao lavrador, ao qual se transforma em pão, quando chega à mesa de vocês, é mais que exagerado, diga mais que exagerado, em abençoá-los. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Então, você também precisa entender, que ser generoso não é ser irresponsável. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher, você já ouviu isso muitas vezes. E na colheita, geralmente a gente chama pessoas para colher. Colheita é a fartura. Nunca uma pessoa que colhe fica só para ela. Não é assim? Você vai fazer uma colheita de manga, então é natural que está todo mundo colhendo ali, feliz, aí já corta uma manga, já come, no final da colheita leva para casa, não é assim?
Esse é o momento, quando você está colhendo, esse é o momento de você ser abençoado e abençoar sua direita, sua esquerda, atrás de você, quem está na frente, amém? Mas, no período de plantio, ninguém faz isso com a semente. Pega a semente e está ali, né, plantando e come a semente. Aí não, leve aqui um bocado de semente para sua casa. Existe o tempo certo para as coisas, amém? E você que é pai de família, você que é líder, você que é dono de uma empresa, você precisa dar o exemplo. Em Crônicas fala, né, que o povo de Israel, ele ia muito bem, seguia muito bem avançando, porque havia lá a aliança de Deus com o povo. Então, e o povo era fiel nos dízimos, nas ofertas, então eles precisavam fazer uma oferta alçada para construir o templo. E aí Davi, ele já era dizimante, foi levantado o que a gente chama hoje na oferta especial, oferta alçada, e Davi, ele disse: ei, eu vou ser o primeiro, eu vou dar das minhas riquezas pessoais, convertendo para os dias de hoje. Davi ofertou 8 bilhões, você não viu errado, 8 bilhões, cerca de 8 bilhões de reais, trazendo nos dias de hoje. Eu acho que 8 bilhões de reais, né, pastor? Lá ou aqui faz uma diferença. Naquela época faz uma diferença para a construção. Eu declaro 8 bilhões de reais para a construção daqui, amém? Amém. Amém. Declaro facilidade. Facilidade. E aquela ação de Davi foi tão impactante que os líderes da tribo de Israel também se mobilizaram e a oferta deles ultrapassou 20 bilhões de reais. Então é uma ação, quando você oferta, quando você é generoso, quando você faz de forma responsável e você toma iniciativa, é uma ação que vai trazendo riqueza e mobilizando as pessoas. Então veja, irmãos, aí você pode dizer assim, mas gente, você não entendeu, Henrique, minha situação. Eu estou talvez 15 para as 12, eu estou sem nada para comer, eu só tenho um pouco. Talvez eu vá para a casa de um parente, porque eu não tenho. E aí pega o exemplo lá da igreja de Macedônia em Coríntios, depois você pode ler, 2 Coríntios 8, de 1 a 4, em que dizia assim, agora, vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Veja que coisa, a grande alegria e extrema pobreza. Como é que pode isso? Quando a Bíblia diz que nós somos loucos para os da terra. Grande alegria e extrema pobreza gerou rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia e até além do que podia, por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente, eita glória, o privilégio de participar da assistência dos santos. Então, meu irmão, coisas grandes começam com coisas poucas. Amém? E Deus é mestre em transformar e multiplicar coisas poucas. No casamento, quando ele fez o primeiro milagre, não era nem pouca, né? Não era nenhum, porque não tinha vinho nenhum. Tomaram até a última gota, a palavra diz. E ele fez. E as festas de casamento duravam dias. Imagine quanto vinho o Senhor não multiplicou. Os 5 pães e 2 peixes que o pastor falou, alimentou multidões. Eu imagino o cara do dono dos pães quando disse assim: ei, Deus, Jesus está pedindo aí os 5 pães e 2 peixes. Para quê? Para quê? Não, para alimentar todo mundo. Para alimentar quem? Meu amigo, eu já passei o dia todo aqui, só para mim aqui já vai embora. For Gabriel, 5 pães e 2 peixes, meu filho, traz aqui que desse pouco o Senhor vai multiplicar. Amém?
Então, grandes coisas começam com pequenas sementes. Amém. Eu já dei relógio, eu já dei botão. Creio que eu vou dar carro. Creio que eu vou dar casa. Ninguém me diz diferente. Ninguém me diz diferente. Minha idade não me diz diferente. Minha formação não me limita. Minha condição social não me limita. Minha família, que foi avarenta, não me limita. Amém? Vamos lá. Então veja, existem alguns princípios, e já estou concluindo, que o crente, ele não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão. Nas empresas eu digo assim, olha, às vezes chega lá um empresário e diz, eu quebrei, eu estou quebrando porque eu sou muito bom para vender, mas finanças nunca foi minha praia. Meu sócio é que cuidava disso, eu tinha uma menina lá, uma tesoureira, que cuidava disso. E eu digo sempre, olha, dono, ele não pode se dar o luxo de dizer que não entende de finanças. Ele não tem o direito. O dono, você, homem da casa, dono da casa, você não tem o direito de dizer assim, não, essas coisas, as contas quem cuida é minha mulher. Amém, as contas lá em casa quem cuida é minha mulher. Mas nós sabemos de tudo. Amém? Então, crente, ele tem alguns princípios, vai anotando aí, que crente ele não tem a opção de dizer, não, esse eu... Então, um deles é pagar quem você deve. Nós já falamos isso. É obrigação do crente. Chega de, como o Vônei falou na administração dele, das pessoas dizerem assim, é crente? Não faço negócio com ele não. É o inverso, meu irmão. É o inverso. Esses dias ligou uma moça lá, a gente estava tomando café, jantando, e a moça ligou para a Adel, é que eu depositei por engano um Pix para você. E disse, como você descobriu? Não, porque eu botei o número aqui e aí saiu o seu nome. E aí eu liguei nesse número do Pix e eu botei por engano o dinheiro. Você podia me devolver? Era ela falando, eu já, me diga aí, eu anotando aqui e tudo, e a gente devolveu na mesma hora. E aí ela ligou de volta, disse, olha, já fiz, viu? Já fez. Sorte sua que você fez, você botou dinheiro na conta do crente. Entende? Talvez aquilo vai ficar na cabeça das pessoas. Dia desse eu caí num golpe. Golpe o golpe do Instagram. Anunciaram lá, casal está se desfazendo. Era uma conta de uma amiga, essa conta era roubada, eu não sabia. E dizia ali, casal está se separando e desfazendo das coisas. Aí tinha lá uma televisão, aí tirou foto de tudo, televisão, sofá, tudo num precinho, Lucas. Aí eu, na hora ali, mandando mensagem, não sei o que, não tem que depositar, senão você vai... Ainda falei para a moça que trabalha lá em casa, ela estava precisando no fogão, eu disse, tem um fogão aqui, ela disse, não, pediu emprestado, juntou com o meu, a gente deu a entrada, daqui a pouco a gente descobriu que era um calote. Aí eu vi que a moça ficou assim, a primeira coisa que eu disse, eu digo, Nilza, Gilda, fique tranquilo, o seu valor eu vou devolver. Ela ficou assim, queria dizer, não, mas eu sei que isso não tem nada a ver, mas, sabe, os amigos dela disseram assim, rapaz, seu patrão tem palavra, eu não teria devolvido não. Entende? Então, meu irmão, se você deve, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com todo mundo, dar satisfação. Imagine que você emprestou para alguém, pelo menos você precisa saber aonde você quer. Você está ligando para essa pessoa para saber se ela está viva, se ela não se mudou, se ela não lhe deu um calo. Se você se cala, se esconde, o que é que ela vai? Aquele momento de negociar com você, de lhe dar uma condição, ela não vai fazer mais. Ela já vai para o extremo, ela já vai te acionar na justiça, porque, bom, sumiu, está perdido, não atende minhas ligações, não me diz. Então chega para a pessoa e diz, meu irmão, eu posso lhe pagar em parcelas de R$50 por mês. Não quero. Aí tem gente que faz isso, e aí quando o devedor, o credor diz assim, não, meu irmão, desse jeito você vai passar a vida toda me pagando. Aí ele diz, olha, eu quis lhe pagar, você não quis? Pega lá os R$100, mesmo sem ele querer, e diz, olha, primeiro mês, tome. Mas meu irmão, a dívida, segundo mês, tome. Daqui a pouco ele vai dizer, rapaz, amém, vamos lá. E olha se ele não perdoar a tua dívida, pela honestidade do teu coração. Amém? Então veja,
O milagre começa com aquilo que você tem na mão. E eu vou terminar com isso. Deus quer multiplicar. Quer de verdade, de verdade. Só que Ele não vai multiplicar aquilo que vai ser nocivo para você, que vai te prejudicar. Se seu amor está no dinheiro, se o objetivo de você ter dinheiro é para você se exibir, é para você realizar coisas naturais, amém, é lícito viajar, é lícito ter bens, mas se o objetivo principal for esse, você vai demorar um bocado. Vai ser pelo esforço do seu braço. Agora, o contrário, vai ser rápido e veloz. Veja que, aí você pode dizer assim: Henrique, tudo bem, eu fiz tudo isso, dizimei, ofertei, fiz tudo isso, mas e agora? Agora vem a generosidade do Senhor, agora vem a graça e o favor do Senhor. Veja que aquela viúva, que o marido morreu e deixou uma dívida, né, os credores queriam levar os filhos dela como pagamento para ser escravos, né, e ela foi atrás do profeta, e imagino que o profeta disse a ela: vai buscar as botijas e tudo mais. E aí, falando já sobre, nós vamos falar muito sobre isso no próximo domingo. Eu imagino que o profeta, ele não teve tempo, ele tinha que estar preparado. Imagine que aquela situação era emergencial. Eu imagino que pela configuração ali, a pessoa estava já indo cobrar ou indo tomar os filhos, e ela correu atrás do profeta. Eu imagino o profeta dizer: não, deixa eu orar, deixa eu me consagrar, deixa eu buscar. Entende? Naquele momento ele não diz assim: olha, deixa eu te dar aqui o link do Instagram de fulano, que é um coach financeiro, né? Ele precisava naquele momento ter um canal aberto. E aí, quando você é próspero, você não pode se desviar daquilo que te fez ser próspero. Amém. Porque se você chegou a ser próspero através do Senhor, é porque você entendeu a comunicação. O canal está aberto. Ele sondou seu coração e viu que seu coração não estava mais naquilo. Agora é que você está. Você diz assim: a gente natural, a gente homem diz assim: estou rico, ou estou próspero, já estou com minha aposentadoria, não preciso mais trabalhar. Aí é o momento que você diz: pronto, agora eu vou curtir aquilo que, né? Não, agora é que é o momento do Senhor começar a trabalhar na sua vida. Ele quer que você seja um canal aberto, para numa situação emergencial como essa da viúva, ele trazer a estratégia do milagre. Pega as botijas, vai com as vizinhas, e veja como o Senhor é estratégico, né? Quando chega uma riqueza para você, o que é que ele dizia? Quando encher uma botija, uma vasilha, coloque do lado. Então o que ele estava dizendo? Chegou uma bênção, não fique com foco nisso não. Não pare nisso não. Queira mais. Queira mais. E veja que ele não disse assim: olha, vá na sua rua, pegue 10 botijas, 100 botijas, 1000, ele não deu. Pegue todas, quantos mais tivesse. Não é assim? Então o que é que Deus está querendo dizer a você? Meu irmão, não tem limite para Deus. Amém. Às vezes quem estabelece nosso limite somos nós. A gente faz: mas eu não tenho botija. Você já viu gente assim? O milagre é ali para acontecer. Mas assim, como é que você vai fazer para encher? Não tem nem espaço na minha cozinha. E se o pessoal chegar antes para levar meus filhos? E aí, Deus, meu filho, eu quero lhe abençoar. Mais. Então dá assim: oi. Tá. Não é? Amém. Então, meu irmão, ali não tinha nada e Deus multiplicou. E foi tanto que ela vendeu. E veja a instrução. E por que houve uma instrução relatada na Bíblia? Você crê comigo que essa dívida não era só do marido? O marido morreu e deixou uma dívida. Então a mulher não sabia que tinha dívida. A mulher vivia com o marido o tempo todo, não sabia que ele andava fazendo dívida. É surpresa: morreu, a dívida está aí. Provavelmente ela viu coisas chegando em casa e não perguntou: cadê, onde veio isso? Então ela também, em determinado momento, foi imprudente. Com certeza.
Tanto que a instrução foi: separe, pague suas dívidas, porque talvez se ele não tivesse dito isso, o que ela queria fazer: epa, agora meu irmão, estou cheio, pague suas dívidas e viva com o resto que sobrou. Entende? Então há uma instrução. Então veja, a gente precisa ser muito também diligente quando vem a abundância. O que vai fazer com que você seja rico não é o dinheiro. Robert Kiyosaki, autor do dono best-seller Pai Rico, Pai Pobre, diz assim: diz que o processo é que faz com que as pessoas sejam ricas e não o dinheiro. Se você assume uma postura de resolver aquilo que está lhe impedindo de prosperar, logo o dinheiro vai chegar. Então, meu irmão, veja, eu sei que é bacana ouvir essas ministrações, palestras, ver pessoas com dinheiro, mas uma grande dica que eu posso deixar para vocês e fechar nessa manhã é: se você tem um problema financeiro, comece a sentir que vai ter um problema financeiro, comece resolvendo pequenos problemas, para que eles não se tornem grandes problemas. Então, se você tem uma dívida e ela vai começar a crescer, resolva essa dívida. Se você tem na sua casa um desperdício, todo mundo deixa a luz acesa, água, e você vê que aquilo está... Se você sai todo dia para gastar, se você não consegue se segurar comprando alguma coisa, se você é uma pessoa que pede fast food o tempo todo, amém? Comece a trabalhar, a mudar nessas pequenas coisas, resolver esses pequenos problemas, entende? Poxa, eu tenho aquela promessa que eu fiz à pessoa lá e não cumpri. Vai lá e faz. Não é dinheiro. Poxa, eu não tenho nada, mas tenho a habilidade de fazer alguma comida, alguma coisa. Vai lá e faz. Entende? Eu não sei fazer nada, mas eu sei, pintar uma casa. Vai lá e se oferece para isso. Começa a gerar, começa a se movimentar naquilo que você tem deficiência. Não tem nada, mas eu tenho um carro. Poxa, mas dirigir de Uber, eu vou ficar no sol, vou dirigir, mas meu carro é velhinho, vou dirigir de Uber. Mas começa a movimentar a sua vida para que você comece a sair dessa situação que está lhe apertando. Amém? Eu estou acostumado com um padrão de vida como isso, aquilo, e agora eu não tenho mais condição de comer, e estou me apertando para poder... Volta, dá uns passos para trás. Você pode enxergar de duas formas, dar um passo para trás: ou que você está regredindo, ou que você está pegando impulsão para ir. Amém? Eu prefiro, estou pegando impulsão para ir. Deixa falar quem quiser falar. Deixa. Amém? Deixa falar. Se você não é mulher, eu sei que é muito complicado você usar a mesma roupa, o mesmo sapato, a mesma bolsa. Eu sei disso. Mas não se divide por essas coisas. Não se divide por essas coisas. Você vai dizer assim: mas Henrique, eu vim aqui para ouvir isso. Na grande maioria dos casos, o que deixou uma pessoa endividada foi por coisas supérfluas, que você não precisava, ou por preguiça. No celular, quem tem iPhone, eu não sei se nos outros tem, diz lá quanto tempo no final do dia você passou em redes sociais. Não tem um celular que diz isso, né? Se você olhe hoje, é capaz de você se surpreender. Quanto tempo você gastou em redes sociais? Para fechar, eu queria fechar com a palavra do Senhor que diz em Filipenses 9,19, que diz, o grupo de louvor já pode vir: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Grava isso na porta do seu guarda-roupa, no espelho do seu banheiro, quando você for escovar os dentes. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Josué 25:45 diz: nenhuma promessa falhou. Diga comigo: nenhuma promessa falhou. Não diga com fé: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel, tudo se cumpriu. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. E Deus abençoe mais sua vida.
Não esqueça de domingo.